Bem, pessoal, vamos então para um dos três poderes, o primeiro dos três poderes. Um poder que, para quem vai fazer concurso, por exemplo, para o próprio Congresso Nacional, é óbvio, é até claro que esse é, de longe, o poder mais importante. Poder legislativo é muito cobrado em provas, é cobrado pra caramba em provas. Poder legislativo é a base para que você possa entender processo legislativo. Então, nem preciso dizer o quão importante é dominar esse assunto, certo? É muito importante, deveras importante. Esse assunto despenca, cai muito. E com base nisso eu preciso da sua total atenção. O poder legislativo na nossa Constituição Federal, ele começa a partir do artigo 44. E aí a gente vai agora para esse artigo. Artigo 44. Deixa eu sair da sua frente aqui, para não tirar a sua atenção. Ele diz assim, senhoras e senhores. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. O Poder Legislativo Federal é representado, é exercido pelo Congresso Nacional. Ah, Nelson, eu vou fazer um concurso estadual. Então, o Poder Legislativo Estadual é exercido pela Assembleia Legislativa. E o Poder Legislativo do Distrito Federal? Antes disso, do município. O município é a Câmara dos Vereadores, ou Câmara Municipal. Nelson, o Distrito Federal é uma mistura de nomes. Não é nem Assembleia Legislativa, nem Câmara Municipal. É uma mistura, é a Câmara Legislativa. Mas veja que em qualquer entidade política eu terei sempre o poder legislativo, certo? Na esfera federal, o Congresso Nacional. Perceba que o Congresso Nacional é o único bicameral. Bicameral, Nelson? Como assim bicameral, Nelson? Gosta de meninos e meninas, é isso? Não, aí é bissexual, é outra história. Bicameral quer dizer que o Poder Legislativo Federal, o Congresso Nacional, é o único com duas casas. Duas câmaras, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Estado só tem uma casa, Assembleia Legislativa. Município só tem uma casa, Câmara dos Vereadores. Distrito Federal só tem uma casa, Câmara dos Deputados. Ou Câmara Distrital, se preferir. Certo? Ou Câmara Legislativa ainda. Tá bom? Ok? Bom, diante disso, vamos para o Poder Legislativo propriamente dito, né? O Poder Legislativo, então, a partir do artigo 44 a gente começa a estudar isso, mas o Poder Legislativo Federal, eu vou usar o federal aqui como referência, tá? Se divide em duas casas. A Câmara dos Deputados, está aqui, artigo 45, que diz, compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. E a outra casa, Nelson, qual é? A outra casa, você sabe muito bem, é aquela casinha lá de baixo, ó, com a cuiazinha para baixo. A cuia para cima é a Câmara. A Câmara com a cuia para cima, sempre pedindo dinheiro ao povo. Aquela lá de baixo, lá de trás, com a cuia para baixo, é o Senado, sempre escondendo o dinheiro do povo. É brincadeira? Claro que é brincadeira, é óbvio que é brincadeira, mas vamos lá. E o Senado Federal, Nelson? O Senado Federal está lá no artigo 46. Que diz, o Senado compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Nelson, eu não estou entendendo essa história, não. Nelson, está muito rápido hoje. Nelson, você tá... Peraí, vamos lá, vamos devagarzinho. Vamos aprofundar. Vamos ver o artigo 44 a 47, numa lapada só. Voltando, inclusive, essas informações que eu acabei de te dar, da Câmara e do Senado. Certo? A Câmara dos Deputados, anota aí, por favor, é onde eu encontro os representantes do povo. Anota isso, anota isso. Anota nesse esqueminha mesmo que eu estou te mostrando. Faz uma lista no meio do teu caderno e coloca representantes do povo. Sistema proporcional. Como assim, né? O sistema proporcional. O voto não vai para o candidato a deputado. O voto vai para a legenda do partido. Vai para o partido. Vai para o partido. Eu explico isso melhor já já. Mas anota aí, anota isso aqui. Sistema, representantes, a Câmara de Deputados, eu tenho representantes do povo. São eleitos pelo sistema confuso, chamado sistema proporcional. Onde é que tem, os deputados representam quem? Os estados, eles estão espalhados pelos estados,
territórios e Distrito Federal. Eles representam o povo. O povo, seja o povo nos estados, em territórios. Não existem territórios hoje, é verdade, né? Mas a Constituição traz isso ainda. E no Distrito Federal. Anota aí, eu vou aumentar isso aqui para você. Existe um mínimo de 8 deputados. Um estado terá no mínimo 8 deputados. O pessoal aí de Roraima tem 8 deputados. Mas há um piso de 8 e há um máximo, um teto. Qual o teto? 70 deputados. O pessoal de São Paulo, aí tem uma galera grande aqui de São Paulo. São Paulo tem quantos? Lá em Brasília, quantos deputados federais estão em Brasília representando o estado de São Paulo? 70. Poxa, a rigor, Roraima, eu sempre confundo Roraima com Rondônia. Roraima deveria ter menos que 8 deputados. Mas ele bate no piso. São Paulo, para ser bem representada mesmo, proporcionalmente falando, deveria ter mais de 70, mas ele bate no teto. Certo? Todos os deputados com um mandato de 8 anos. Ok? Anotou? Espero que tenha anotado. E os senadores, Nelson? Os senadores são diferentes. No Senado não há representantes do povo. Ah, eu sabia! Não, tenha calma. Não há representantes do povo, porque lá nós encontramos representantes dos estados e do Distrito Federal. Estados e Distrito Federal. Nelson, territórios. Não há representantes dos territórios no Senado. Isso é uma pegadinha de prova, tá? O Senado tem representantes dos estados, territórios e Distrito Federal. Falso. Estados e Distrito Federal. Só. Eleitos por um sistema que eu acho muito mais justo, chamado sistema majoritário. O voto vai para o candidato e não para a legenda do partido. Fulano foi o mais votado? Foi. Parabéns, Fulano. Você foi eleito, senador. Cicrano não foi o mais votado. Ô, Cicrano, não chora não. Chorei não. Ponte, passou. Vá para casa. Descanse um pouco. Daqui a 4 anos você tenta de novo, viu? Ponte. Tchau. O voto vai para o candidato. Cada estado é igualmente importante. E por isso não existe essa história de mínimo e máximo. Não é proporcional à população. Cada estado levará para Brasília, mandar para Brasília 3 senadores. Cada estado tem 3 senadores e cada um desses 3 senadores trará consigo 2 suplentes. Cada um desses senadores trará consigo 2 suplentes. Ok? Então, fulano é senador. Por exemplo, fulano tem 2 suplentes. Cicrano é senador, ele tem mais 2 suplentes. Beltrano é senador, tem mais 2 suplentes. Caraca, Nelson, por que 2 suplentes, Nelson? Porque o mandato deles é de 8 anos. Em 8 anos, muita coisa pode acontecer. Fulano foi senador, foi eleito governador do estado dele. Renunciou ao mandato de senador e foi-se embora para ser governador. O que acontece? O primeiro suplente entra. O primeiro suplente foi cassado por corrupção. O que acontece? O segundo suplente entra. São 2 pneus steps. Caramba, Nelson, se o suplente ganha, Nelson, alguma coisa? Não. Não ganha nada por isso. Certo? Ele ganha enquanto estiver no cargo de senador. Mas ele, enquanto suplente, apenas suplente, não ganha nada com isso. Ok, meus amores? Tá claro isso? Copiaram? Espero que tenham copiado. Eu vou bater uma foto disso aqui para você. Só um segundinho, deixa eu bater uma foto aqui. E aí eu mando para a nossa área de membros. Pronto, essa foto ficou boa não. Deixa eu aproximar aqui. Agora sim. Foto. Só um segundo. Agora sim. Legislativo. Bom, diante disso, vamos mandar bala. Senhoras e senhores, deputados, Câmara dos Deputados Federais, saí aqui da sua frente, só um segundo. Na Câmara dos Deputados Federais, vocês já sabem muito bem, né? Eles são eleitos pelo sistema proporcional, artigo 45, e eles assim, o número total de deputados, bem como a representação por Estado do Distrito Federal, será estabelecido em lei complementar, proporcional à população. Opa, o sistema é proporcional, lembra? Quanto mais populoso for o Estado, maior o número de deputados federais desse Estado em Brasília.
procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 nem mais de 70. Então, nenhum estado, nem o Distrito Federal, obviamente, nem os territórios, se houvessem territórios, pode ter menos de 8 nem mais de 70 deputados. Obviamente que isso vai variar de acordo com a população, é sempre proporcional, certo? Agora, para os territórios é esse detalhe, anota isso aí, território não vai ter no mínimo 8, não. Território não vai ter nem mesmo no mínimo 4. Os territórios federais elegerão exatamente 4 deputados federais. Exatamente 4 deputados federais. Fernando Noronha, se fosse ainda um território, não mandaria no mínimo 8. Nem no mínimo 4, mas sim exatos 4. Exatamente 4 deputados federais. Nós não temos exemplos práticos hoje em dia, mas o número independentemente da população do território, o número de deputados federais representando esse território é fixo. Fixo. Sempre com 4. 4 deputados. Ok? Tá claro isso? Dúvidas? Posso avançar, meus amores? Vou sair aqui da sua frente. Nelson, no Senado. Ainda bem que você perguntou. O artigo 46, no seu parágrafo 2º, diz assim: a representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente, por 1 e 2 terços. Opa, peraí, como assim, Nelson? Lembra que os senadores são eleitos por um mandato de 8 anos. 8 anos. Mas você sabe também que a cada 4 anos a gente tem eleição para o Senado. Não é? A cada 4 anos você tem eleição para o Senado. Mas como se o mandato é de 8 anos? Simples. No Senado há uma renovação alternada e parcial. Parcial e alternada. Como assim, Nelson? O Senado se renova parcial e alternadamente. Ou seja, a cada 4 anos eu terei eleições para ou 1 terço dos senadores ou 2 terços dos senadores. Se na última eleição nós elegemos 2 senadores, na próxima vamos eleger 1. E na outra, Nelson, 2. E na outra, Nelson, 1. E na outra, Nelson, 2. E depois, sempre assim, 1 terço, 2 terços. Nunca teremos eleições para os 3 senadores, os 3 cargos. Sempre vai ter pelo menos um antigo lá para ensinar as falcatruas, a regra para os outros. Certo? Por isso, repito para você, meu bem, a frase é da prova, não é minha. No Senado há uma renovação parcial e alternada. Alternada e parcial. Parcial e alternada em 1 terço e 2 terços. Simples assim. Ok? Difícil isso? Posso? Vamos fazer conta? Olha para cá. Vamos fazer contas. Continhas. Olha o artigo 47 que diz: salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Esse artigo 47 ele é bem cobrado. Eu preciso que tome cuidado com ele. Ele diz, vou de novo, olha, salvo disposição constitucional em contrário, todas as vezes que as casas ou suas comissões forem votar alguma coisa, será por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Nelson, isso é o quê? Isso é o conceito de maioria simples ou relativa. A regra é que a votação das casas e suas comissões acontecerá por maioria simples ou relativa. Maioria simples ou relativa. O que é isso, Nelson? Deixa eu aproveitar e explicar os conceitos de maioria absoluta e maioria simples. Tá certo? Vou explicar logo tudo de uma vez só. Olha para cá, preparei um material legal para vocês. Você sabe que o Congresso Nacional é dividido em 2 casas. Certo? Aquela da cuia para cima, a Câmara, com 503 deputados. 503 deputados. E o Senado, a cuia para baixo, 81 senadores. Ok? Todas as vezes que eles vão votar alguma coisa, senhoras e senhores, eles vão votar alguma coisa ou por maioria simples ou por maioria absoluta. Eu vou explicar o conceito de maioria absoluta primeiro. Certo? Sabendo você que a regra, salvo quando a Constituição disser o contrário, a regra é a maioria simples. Segundo o artigo 47. Vamos lá, o que é a maioria absoluta? Absoluta primeiro.
Maioria absoluta é quando eu tenho mais da metade de um todo. Mais da metade de um todo. O que, Nelson? Mais da metade do todo. Como assim? Como assim? Vamos imaginar, como exemplo, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Senado Federal tem 81 senadores. Mais da metade de 81 dá 41. A Câmara tem 513 deputados. O que é a maioria absoluta de 513? Mais da metade de 513, 257. Nelson, não sei se eu entendi não. Vamos imaginar essa turma. Essa turma tem 50 alunos. A turma inicial, pelo menos, tá? A pessoal que entrou inicialmente tem 50 alunos. Certo? Imagine que estão assistindo essa aula ao vivo. Ao vivo, 30. Eu nem sei quantos estão ao vivo, mas também não me interessa agora. 30, só para o número ficar redondo, porque eu sou ruim de matemática. Você sabe disso. 30. Caraca, Nelson, eu preciso da maioria absoluta. Não importa quantos estão ao vivo e quantos faltaram. Eu preciso de mais da metade, não dos 30 que estão aqui. Eu preciso de mais da metade do todo. Eu preciso de mais da metade de 50. Metade é 25, mais da metade é 26. Eu preciso, no mínimo, 26 votos. Os senadores, tem 81 senadores. Imagine, 60 estão presentes. Não importa. Para a maioria absoluta, eu tenho que ter mais da metade, não dos presentes, dos 60. Eu tenho que ter mais da metade dos 81. Eu tenho que ter pelo menos 41 votos. Dos 513 deputados, 400 estão presentes. Não importa. Para alcançar a maioria absoluta, eu preciso de mais da metade do todo. E mais da metade do todo dá 257. Nelson, é a mesma coisa que 50% mais 1, não é? É a mesma coisa. Eu não gosto muito de explicar de 50% mais 1 não, porque veja, 50% de 513 dá 256,5. 256,5. Mais 1 dá 257,5. Aí o aluno pensa, ai meu Deus, arredondo para mais ou para menos? Para mais ou para menos? Pela matemática, a partir do número 5 eu arredondo para mais. E aí sai 258. E tá errado. Quando a gente diz assim, 50% mais 1, não está errado dizer isso, mas dá essa dificuldade, né? 256,5, caraca, arredondo para mais ou para menos? Percebe? Por isso eu prefiro dizer 50%, aliás, eu prefiro dizer mais da metade do todo. Metade do todo é 256,5. Quando eu tenho 257, eu já tenho mais da metade do todo. Certo? Ok? Mas eu repito, quem tem a regrinha aí na cabeça, 50% mais 1, não está errado não. Dá para levar. Certo? Bom, e a maioria simples, Nelson, ou relativa, que é a regra geral, eu só vou usar a maioria absoluta quando a Constituição disser expressamente. Se a Constituição não disser expressamente, eu uso a maioria simples. O que é a maioria simples, Nelson? É quando eu tenho mais da metade dos que estão presentes. Mais da metade dos que estão presentes. Então, naquele exemplo da turma, dos 50 alunos, 30 estão presentes, 20 faltaram. Eu vou votar para ver se temos ou não, se vamos ou não ter aula no sábado, por exemplo. Vamos ter aula no sábado ou não vamos ter aula no sábado? Ai meu Deus, aula no sábado ou não? Sim ou não, sim ou não, sim ou não, ai meu Deus e BUM! Preciso só da maioria simples. Só a maioria simples. Se eu só preciso da maioria simples, eu preciso de mais da metade dos que estão presentes. Dos 50 alunos, 30 estão presentes. Eu preciso de mais da metade de 30. Metade é 15, mais da metade são 16. Percebe? Mas olha o conceito completo. Mais da metade dos que estão presentes, vírgula, desde que presente a maioria absoluta. Desde que presente a maioria absoluta. Vamos lá, devagarzinho. Imagina aqui o Senado Federal, tá? Dá um zoom aqui no Senado. Senado Federal, imagine uma sexta-feira de fevereiro no Senado. Veja que 2 de fevereiro nós começamos a sessão legislativa, né? Aí vem carnaval e tudo mais. Sexta-feira no Senado. Quantos senadores você acha que vai ter numa sexta-feira pós-carnaval lá no Senado? Quantos senadores você acha que vai ter lá? Ah, Nelson, uns 10, otimista. Nelson, uns 5, otimista. Não vai ter nenhum.
Não vai ter ninguém. Mas vamos ser otimistas? Vamos imaginar que numa sexta-feira pós-carnaval, lá no Senado, estejam presentes 3 senadores, os 3 de Brasília. Os caras são de Brasília mesmo, né? Os caras são de Brasília mesmo. E aí, se eles são de Brasília, são casados, se não for trabalhar, tem que ficar com a esposa em casa. Entre a esposa e o trabalho, eles vão trabalhar, certo? Aí estão 3 presentes. Olha o conceito de maioria simples, presta atenção. Presta atenção, não conversa não. Maioria simples. Eu tenho que ter mais da metade dos que estão presentes. Estão 3 presentes. 3 estão presentes. Caraca, Nelson, mais da metade de 3 dá quanto? 2. É maioria simples? Não. Não, porque 2 votos não representa a vontade da casa chamada Senado. Por isso tem esse detalhezinho final. Há um quórum mínimo para instalar a votação. Um quórum mínimo. Qual é o quórum mínimo, Nelson? Eu preciso de mais da metade dos presentes, vírgula, desde que presente a maioria absoluta. Aqui, ó. Mais da metade dos presentes, vírgula, desde que presente a maioria absoluta. Mais da metade dos presentes, desde que presente mais da metade do todo. Eu não entendi não, Nelson. Você vai entender agora, preste atenção. Um exemplo aqui. Exemplo de maioria absoluta, de maioria simples, né, no caso. Isso aqui está errado, tá? É maioria simples, eu vou corrigir para você. Exemplo de maioria simples. Maioria absoluta está aqui em cima, ó. Eu tenho que ter mais da metade do todo. O todo é 81, mais da metade é 81. O todo é 513, mais da metade é 513. Agora, exemplo de maioria simples. Simples. Dos 81 senadores, tem que estar presentes pelo menos 41. Tem que estar presentes pelo menos a maioria absoluta. Aí agora, dos 41 presentes, eu vou votar mais da metade dos presentes, 21. Olha para mim que você vai entender agora. Olha para cá, olha para cá. Eu tenho conceito de maioria simples. Eu tenho que ter mais da metade dos que estiverem presentes. Desde que esteja presente, mais da metade do todo. Percebe? Então, dos 81 senadores, tem que estar presente pelo menos 41. Tem que ter a maioria absoluta presente. Aí agora sim, Nelson, tem 60, Nelson. Massa, tem mais de 41. Tem mais da metade do todo, tem mais do que é necessário, tem a maioria absoluta. Se 60 estão presentes, eu vou votar e tem que alcançar mais da metade dos presentes, eu tenho que alcançar 31. Pelo menos 31. Percebe? Vamos de novo. Dos 50 alunos dessa nossa turma, estão presentes 30. Tem mais da metade do todo presente, sim ou não? Tem. Metade de 50 a 25. A partir de 26 hoje eu tenho mais da metade. Estão presentes 30 no meu exemplo. 30 estão presentes. Percebe? Tem o quórum que a gente chama de quórum mínimo de votação, quórum de instalação. Eita, estão presentes? Estão. Eu preciso o quê? Mais da metade dos presentes. Eu preciso de pelo menos 16 votos. Olha de novo para cá que você vai ver o conceito aqui, ó, acompanhando a seta. Maioria simples ou relativa. Eu tenho que ter mais da metade. Aqui tem os números mínimos. Mais da metade dos que estão presentes. Vírgula. Desde que presentes, mais da metade do todo. Simples assim. Tá claro isso, meus amores? Dúvidas? 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 Vamos ficar por aqui. Daqui a pouco eu vou responder as perguntas. Daqui a pouco eu volto com mais e mais artigos.